Ah! Começou mais uma sequência, semana 2 do nosso PET. PET aos 43! Terceiro ano do ensino médio. Vocês fizeram as atividades, né? As atividades sobre República Velha, sobre o século XX, né? Brasil, século XX. Aquilo que a gente tinha falado na última aula sobre a mudança da estrutura política, estrutura social, estrutura econômica, né? O Brasil é um país agrário, entrando no século XX como um país predominantemente agrário, com alguns núcleos urbanos importantes, sobretudo Rio de Janeiro, e São Paulo inicia a sua caminhada para se tornar a nossa São Paulo de hoje, né? A cidade que é o motor da nossa economia, da nossa indústria principalmente. A proposta, vamos começar entendendo um pouco a temática da semana 2 da nossa apostila, que é sobre a República Velha. E para a gente entender essa temática, a gente retorna um pouco nas atividades que foram feitas, espero que vocês tenham feito, da semana 1. E a atividade principal, ela tem um quadro sobre as principais revoltas ou movimentos sociais da nossa república que pediam república, que pediam um espírito republicano, né? A igualdade, uma garantia maior de direitos, mas também havia movimentos contrários à república, né? Contrários à ideia de república, como por exemplo o movimento de Canudos, o Arraial de Canudos, na Bahia. É a primeira, né, o primeiro item nosso, o Arraial de Canudos, um movimento liderado pelo líder messiânico Antônio Conselheiro. E esse movimento, ele é um movimento social que tem aspectos na questão de abusos de poder das autoridades locais, na má distribuição de terras, na falta do acesso a essas populações sertanejas, essas populações do interior, principalmente da área mais seca ali, do sertão, do Pernambuco, da Paraíba, de Alagoas, que migram, esse movimento migra para o norte da Bahia, e ali se estabelece então o Arraial de Canudos. E o exército republicano já, né, as forças nacionais, elas combatem esse movimento, fazem um cerco e destroem o Arraial de Canudos, inclusive com a morte de Antônio Conselheiro, seu líder. Muito parecido em alguns aspectos com a revolta de Canudos foi a chamada Guerra do Contestado, que é o item 4 da nossa tabela. A Guerra do Contestado, ela acontece no sul do país, predominantemente numa área pertencente a Santa Catarina, uma parte do Paraná, e tem a ver também, é um conflito agrário, né, um conflito no campo, sobre a construção de uma ferrovia que ligaria, né, esse eixo sudeste-sul, e passa essa ferrovia, seria feita por uma empresa americana que passaria, né, em algumas terras. Então havia uma disputa de terras ali entre grupos, entre facções, entre coronéis e entre os aldeões, os camponeses, que entravam na esfera de influência desses coronéis, né? Então você vê que é um conflito agrário e que também tinha um líder, na verdade mais de um, mas líderes messiânicos, que são esses homens que viam a república como algo ruim e tinham uma visão religiosa daquele conflito, daquele movimento, pela volta de um passado da monarquia, né? Então são tanto a revolta de Canudos quanto a Guerra do Contestado são movimentos que têm traços muito ligados ao conservadorismo, que de alguma forma refutavam ou criticavam a modernidade ou algumas ideias de modernidade, sobretudo na forma política de modernidade que é a república. Tá? Então são movimentos do campo, são movimentos de populações, são movimentos populares, mas com forte carga conservadora. O item 2 fala da revolta da vacina. Revolta da vacina, Rio de Janeiro, é um importante movimento da sanitarização
e modernização da cidade do Rio de Janeiro, esses métodos, né, modernos de combate a doenças, a epidemias, a preocupação com a própria organização da cidade, né, com ruas mais largas, com redes de esgoto, com redes de abastecimento de água, com prédios públicos, né, com iluminação. Todo esse movimento, né, é um movimento que existe sobretudo nos centros principais, como a gente viu na Belle Époque europeia, nas cidades americanas, né, Nova York. Todas as cidades desse período passam por algum processo nesse sentido. E aqui a nossa capital, Rio de Janeiro, foi o grande símbolo desse processo. Mas por que chama revolta? Né? Porque essas populações que estavam à margem da sociedade, né, os marginais nesse sentido, que não tinham nenhum tipo de amparo ou atenção do poder público, começam a ter uma atenção no sentido da aplicação das vacinas para evitar a propagação de doenças. E algumas preocupações como a limpeza e a higienização de locais. Mas muitas vezes esse poder público vinha expulsando essa população ou com uma certa truculência, com força policial, fazer a força. E isso acabou gerando um atrito e revoltas dessa população que vivia até então em cortiços, grandes aglomerados em algumas áreas do Rio de Janeiro, e essa população ela se revolta esse movimento sanitário, mas que acaba gerando, tendo uma consequência social, que é a revolta da vacina. O item 3 é a revolta da chibata. O grande João Cândido, né, um homem sensacional, procure a biografia dele, é sensacional. Leia um pouco a respeito da biografia de João Cândido. A Marinha é a instituição militar mais antiga, representativa no Brasil da monarquia. Né? Então o exército ele vem depois, né, com um viés mais popular, o exército, e a marinha com um viés muito elitista. E na marinha você tinha as baixas patentes lotadas com mulatos ou negros, ou mesmo a população branca de baixas camadas sociais, mas em geral mulatos e negros, e esses mulatos e negros sofriam muitos maus tratos, muitas vezes maus tratos injustificados, né? Se é que tem como se justificar um maltrato, mas as punições eram por coisa pequena e eram muito além do que era previsto outras pessoas da mesma patente, mas considerados não mulatos ou não negros. Né? Então existia um componente racial, social e racial muito forte. E em 1910, essa revolta da chibata, quando um marinheiro ele é castigado, 250 chibatadas, é um negócio terrível, e aí há uma rebelião, né, um motim que tira o comando da embarcação e ameaça bombardear o Rio de Janeiro. Né? Então essa ameaça, esse bombardeamento, né, foi o ápice que queria chamar atenção para esses maus tratos. A revolta da chibata ela tem várias promessas por parte do governo republicano de atender às demandas, né, a perdoar as lideranças, e na verdade não foi bem assim, infelizmente. Vocês provavelmente devem ter lido. Tem alguns artigos muito bons, eu até indico o portal GL10, aproveitando essa memória da revolta da chibata e tal, e o Brasil ali no início da República. O portal GL10 tem alguns artigos bem interessantes sobre essa situação dos ex-escravos no início da República e que não recebiam nenhum tipo de atenção por parte desse Estado brasileiro. Pelo contrário, o que acontece muitas vezes é que além da própria não atenção, né, do descaso, havia criminalização dessa população, o afastamento dessa população, né, o isolamento dessa população em áreas, em bolsões que depois se tornam, ali na década de 60 e 70, as grandes favelas, as comunidades mais carentes, mais pobres. Né? Então, tá nessa formação inicial da República Brasileira, nós temos vários dos problemas atuais aqui, sobretudo em grandes cidades, em cidades das nossas metrópoles. O quinto movimento que nós vimos, o tenentismo, né? Os tenentes era uma média para baixa patente no corpo do exército, e esses tenentes tinham a ideia de um choque republicano
um choque de republicanismo na nossa república. Né? Então eles pediam, eram muito ligados a uma classe média urbana, né, que tinha uma visão muito aburguesada da realidade, mas também uma visão muito ligada a esse ideal do Estado moderno. Porque o que o nosso Estado republicano não era, e não é até hoje, ao longo da história, muita coisa mudou, mas nós temos sérios problemas com esse tipo de formação e relação social. O que é a ideia do Estado moderno? Né? Tem um pensador em sociologia, Max Weber. A leitura do Max Weber é uma leitura necessária para a gente entender, entre outros autores, eu estou lembrando aqui do Max Weber, né? Que é o Estado impessoal, o Estado onde essas relações pessoais não podem se viciar com relações públicas. Uma das relações pessoais, nepotismo, empregar parente. Eu tenho um cargo público, eu emprego meu parente. Outro tipo de relação pessoal que corrói a ideia do Estado republicano, o coronelismo. Né? Os coronéis, os grandes fazendeiros, proprietários de terra, eles tomam aquilo para si. Isso é meu. Não tem uma ideia de poder público. É sempre apropriado, é particular. Né? Então, se eu sou um prefeito, é minha cidade. É minha cidade. Meu governo, mas essa cidade é minha. A estrutura da prefeitura, a estrutura desse sistema é meu. Né? O que eu faço no poder? Eu ajudo aquela velha história. Os amigos, tudo. Aos inimigos, a lei. Outro aspecto, o compadrio. Né? Compadrio é isso. Eu tenho um amigo que trabalha em tal lugar, em tal repartição. Pergunta se não dá um jeito, aí dá um jeitinho. Né? Aí arranja para um, mas se arranja para um tem que arranjar para o outro, aí o outro fica sabendo, senão vai denunciar. Né? O compadrio, é o jogo de compadres. Por isso que muitas vezes para você entrar na política você tem que ter um padrinho forte, alguém que vai te dar aquele empurrão, porque quem é de fora é mal visto para entrar na política. Outro aspecto, clientelismo, é o fato do voto de cabresto e curral eleitoral. Não existe o eleitor, existe o cliente. Então, se eu for eleito, eu vou ajudar a sua família. Se eu for eleito, eu te dou um emprego. Se eu for eleito, né? E assim que eu sou eleito, se eu for eleito, assim que eu for eleito, você depende de mim, porque senão você vai perder aquilo que eu te dei. O emprego, a cesta básica, o pagamento, o dinheirinho. Você tem que me ajudar nessa eleição. É o clientelismo. Então você cria currais eleitorais. E quanto mais curral eleitoral você cria, mais tempo na política você fica. Mais tempo na política você permanece. Né? Então você se apropria da política como algo seu. Não existe a ideia do bem público. Não existe a res pública. Existe apenas a ideia do interesse privado, certo? E boa parte da nossa elite também tem um pensamento patrimonialista. Boa parte da elite, essa é uma crítica que é muito feita, né? Ela não tem uma mentalidade moderna, no sentido da burguesia, do liberalismo clássico, do Estado mínimo. Ela tem uma mentalidade patrimonialista. O Estado máximo para ela e o Estado mínimo para a população. Né? Patrimonialista. Ela tem dificuldades em entender o que é a modernidade, que é, afinal de contas, a tal modernidade na política, na cultura, etc. O movimento da revolta dos 18 do Forte também entra nesse contexto da década de 1920, esse movimento sobre as relações políticas e esse choque de republicanismo. E por último, o último tema ali é a Semana de Arte Moderna, de 1922, que se propunha a uma arte mais atualizada do que é a cultura brasileira. Né? Tem muitos autores nessa Semana de Arte Moderna de 1922 em São Paulo que propunham pensar o que é a sociedade brasileira, pensar o que são os elementos de uma sociedade brasileira, os elementos culturais, o elemento europeu, indígena, africano, mas não esses elementos apenas isolados. Na mistura desses elementos surge uma arte brasileira, uma arte realmente nacional.
né? Então é um movimento de vanguardas artísticas. Aí você tem na música, na pintura, na literatura, movimentos modernistas, a Semana de Arte de 1922. Sobre as atividades, façam somente as atividades da nossa apostila. Ela volta à questão central que a gente falou agora há pouco sobre o coronelismo, os latifundiários, né? A nossa república velha, o primeiro período da nossa república é uma república que já nasce velha, porque ela nasce com os velhos hábitos, né? É a república das oligarquias, é uma república oligárquica, é uma república de poucos e para poucos. Daí esses movimentos sociais, etc. Né? E esse movimento da república vai se acomodando. Então o federalismo, que é adotado na Constituição, a primeira Constituição da nossa república, em 1891, né? Então a república ela foi um golpe militar, 1889, 2 anos depois, 1891, a primeira Constituição da nossa república, e nessa primeira Constituição aparece a palavrinha federalismo. Nós formamos uma federação, nós temos uma união, o governo federal, que é formado pela junção, pela união desses estados federados, né? Mas o federalismo ele acaba dando muita força para as autoridades locais e regionais, que são esses coronéis fazendeiros, né? E aí, como eu falei, eles vão usar a lei sempre em benefício próprio e sempre para perseguir aqueles que eram contrários aos seus interesses. Sempre se lembrem desta frase: aos meus amigos, tudo; aos meus inimigos, a lei. Qualquer dúvida, Facebook, WhatsApp, Instagram e YouTube, podem procurar que nós esclarecemos, mandamos um áudio se necessário. E vamos seguir, vamos ver, parece que teremos novas orientações, né? Então nós vamos aos poucos acomodando essa nova realidade e procurando melhorar. Perfeito? Um abraço, pessoal, e se alguém precisar também né, pode indicar esse vídeo aí, que nós vamos... O negócio é a gente adquirir alguma experiência com leitura, sempre enriquecedor, né? Então tá bom. Tchau, tchau.